Bem-vindos ao Curioso News, eu sou Marcos Plato e hoje vamos falar de algo que intriga muita gente, o efeito borboleta. Pode algo tão simples como bater das asas de uma borboleta causar um furacão do outro lado do mundo? Como coisas pequenas podem dar início a gigantescos fenômenos naturais? Podemos ver o resultado do efeito borboleta no crescimento de lavouras, cidades, formato das nuvens, o clima, guerras, epidemias, redes sociais e, inclusive, você. Pense um pouco sobre si mesmo, quem você é, os interesses que você tem, a sua profissão, as pessoas que você conhece. Saiba que muitas características que modam a sua vida tiveram início em eventos muito pequenos. Vamos entender agora como a teoria do caos influencia a nossa vida. Vamos pro vídeo. O efeito borboleta é um termo usado para descrever como pequenas variações podem afetar sistemas grandes e complexos. Uma pequena alteração pode dar início a uma cadeia de eventos com resultados totalmente diferentes e imprevisíveis. Vamos dar um exemplo. No ano 2001, em uma terça-feira pela manhã, uma americana perde a hora ao levantar-se e acaba se atrasando para o trabalho. Minutos depois, ela estava de carro a caminho do serviço. Porém, naquele dia, houve um acidente de carro em uma das ruas que ela passava. Por causa do acidente, a americana acabou ficando presa no trânsito, atrasando-se ainda mais. Momentos depois, um avião atinge uma das torres gêmeas do World Trade Center. Era o dia 11 de setembro de 2001. Se essa mulher não tivesse se atrasado, provavelmente não teria enfrentado o trânsito e teria chegado no horário em seu trabalho, que ficava em um dos edifícios que foram atingidos. Naquele dia, dormir um pouco mais salvou a sua vida. O efeito borboleta é uma das bases de estudo da teoria do caos. Podemos ver a consequência do caos em praticamente tudo à nossa volta. O formato das montanhas, o tamanho das cidades, a vegetação, o formato das nuvens, a economia, você, seus hábitos e convívio social. O estudo do caos também é muito utilizado nas pesquisas de prevenção de acidentes e desastres naturais. Segundo alguns pesquisadores, quanto mais complexo e sofisticado é um sistema, maior a chance de uma pequena falha comprometer toda a cadeia. – 25 de julho do ano 2000, Aeroporto Charles de Gaulle, França. O Concorde, o avião comercial mais rápido do mundo naquela época, taxiava na pista. Neste momento, um outro avião modelo DC-10 estava na pista de decolagem. Durante a aceleração do DC-10, uma peça de titânio de 45 centímetros se solta e cai na pista. Momentos depois, quando o Concorde iniciava a aceleração para sua decolagem, uma das rodas passa por cima da peça de titânio. O pneu explode e lança uma tira de borracha na direção do tanque de combustível. O impacto fura o tanque de gasolina que pega fogo e começa a vazar. As chamas atingem duas turbinas do avião que começava a subir. Com o incêndio, as turbinas perdem potência.
O sistema do avião detecta o problema e desliga as 2 turbinas comprometidas. O piloto tenta um pouso de emergência utilizando as outras 2 turbinas restantes. Porém, com menos potência, o avião não consegue se sustentar e cai sobre um hotel. Ao todo, foram 113 mortos no acidente, e tudo começou com uma barra de titânio de 45 centímetros. No caso deste acidente, tudo começou por causa de uma pequena peça, e a cadeia de eventos que se sucederam foram muito rápidas, sem dar chance de recuperação para os pilotos. Porém, há outros tipos de acidentes que emitem alguns sinais, muito antes do desastre acontecer. O rompimento da barragem na cidade de Mariana, Minas Gerais, que ocorreu em 2015, segundo a empresa auditora canadense que investigou o desastre, a barragem se rompeu por causa de uma cadeia de eventos que tiveram início em 2009. Mas será que desastres como o do Concorde, o da barragem de Mariana e muitos outros podem ser previstos? E quanto ao comportamento humano, será que conseguiremos prever o futuro da humanidade para os próximos anos? Para responder esta pergunta, precisamos primeiro entender como ocorre o efeito borboleta. Em 1963, o meteorologista americano Edward Lorenz estava pesquisando um método computacional que pudesse prever as condições climáticas do tempo. Ele pegou 12 parâmetros diferentes e, a partir desses parâmetros, formulou equações matemáticas que pudessem calcular as condições climáticas para o dia seguinte. Uma vez que tivesse os resultados do dia seguinte, bastava, a partir desses números, repetir a equação para obter a previsão do tempo para o dia posterior. E assim, repetindo as equações com os valores de cada dia, dia após dia, ele pretendia obter a previsão do clima para grandes períodos de tempo. Certa vez, ele tinha computado uma série de dados. E aí, passado um tempo, ele resolveu refazer os cálculos. Porém, para agilizar o processo, ele resolveu calcular a partir de uma data mais à frente, começando o cálculo com os valores daquela data. Ao inserir os valores, Lorenz arredondou os números em algumas casas decimais. O computador que ele trabalhava estava calculando com precisão de 6 casas decimais, mas Lorenz inseriu apenas 3 casas decimais. Aqui vale uma informação. Lorenz sabia que ao arredondar os números haveria uma diferença no resultado final, mas por ser um arredondamento nas casas decimais inferiores, a diferença no resultado final deveria ser pequena. Mas o que aconteceu foi surpreendente. As condições atmosféricas resultantes no novo cálculo eram totalmente diferentes das apresentadas no cálculo anterior. Ao invés de uma pequena diferença no tempo, houve uma grande diferença, algo como em um cálculo prever sol no final de um período e no outro apresentar neve. Lorenz repetiu os cálculos e percebeu que o mesmo padrão se repetia. Uma pequena alteração nos dados iniciais provocava grandes mudanças no resultado final. Foi aí que surgiu o que ele chamou de efeito borboleta. Edward Lorenz percebeu que havia se deparado com uma coisa nova e que valeria a pena ser estudada. Nascia aí a teoria do caos. Lorenz também descreveu que o efeito borboleta pode ser encarado como a realimentação do erro. Se em um sistema surgir um pequeno erro, este erro pode ser repetido e propagado, e a cada ciclo o erro estará um pouco maior
do que estava na etapa anterior, até que em algum momento o sistema todo entra em colapso. O geofísico francês Didier Sornetti, hoje professor em teoria e previsão de sistemas complexos, pesquisava nos anos 1990 sobre o que levava à ruptura de alguns materiais como concreto, fibras de carbono e alguns metais. Ele percebeu que os rompimentos desses materiais surgiam de mini fraturas, que iam aumentando e se somando com o tempo. Quando uma rachadura atingia um tamanho crítico, a liga inteira se tornava instável. Até aí, tudo bem. Porém, Didier percebeu que antes do rompimento, as rachaduras emitiam alguns sons característicos que seguiam um padrão. Conforme o ponto de instabilidade do material se aproximava, os sons ficavam mais evidentes. O mais incrível é que o pesquisador encontrou este mesmo padrão em outros sistemas totalmente diferentes, como deslizamentos de terra, colapsos de geleiras, terremotos, contrações uterinas, sucessos de filmes, venda de livros e, principalmente, mercado financeiro. Utilizando seu método, Didier conseguiu prever com antecedência grandes oscilações na bolsa de valores americana e chinesa. Segundo Didier, colapsos financeiros como o estouro da bolha da internet nos anos 2000 e a bolha financeira do mercado imobiliário americano em 2008 podem ser percebidos com antecedência. E segundo ele, o padrão de sinais apresentados são semelhantes aos sinais apresentados pela natureza antes de um grande evento ocorrer. Entender esses padrões será crucial para prevenir desastres naturais e até mesmo uma crise financeira. Agora você pode estar se perguntando: e quanto a você? O efeito borboleta tem atuado em sua vida? Assim como os padrões encontrados por Didier em vários tipos de sistemas diferentes, será que em sua vida há a possibilidade de reconhecer alguns padrões? Quanto ao efeito borboleta atuar em sua vida, isso é certo. A personalidade que você tem hoje, se você é religioso, a igreja que frequenta, ou se você é ateu, a sua profissão, seu ciclo de amizades, os seus relacionamentos, tudo é resultado da combinação de acontecimentos que envolvem a sua vida. Eu vou dar um exemplo. Pense no time de futebol que você torce. Caso você não torça para nenhum, não tem problema. Pense então sobre um amigo seu e o time que ele torce. Você pode dizer que torce para o seu time por causa da influência que você teve na infância dos seus pais ou outras pessoas influentes em sua vida, ou até mesmo por causa da televisão. Porém, podemos ir muito mais além. Você torce para um time porque alguém, décadas atrás, muito antes de você nascer, teve uma ideia de formar um time de futebol. E de lá para cá ocorreram inúmeras circunstâncias com várias pessoas até chegar em você e te influenciar a gostar de um time de futebol. Usando esta mesma lógica, você verá que tudo à sua volta chegou até você por causa da combinação de eventos envolvendo várias pessoas e o meio à sua volta. Todos nós somos resultados de efeitos borboleta. Talvez uma das coisas que mais nos influenciam são as ideias. Qualquer produto ou serviço que você consome surgiu um dia por causa da ideia de alguém. O Facebook, por exemplo, nasceu de uma ideia que não tinha nada a ver com a rede social que conhecemos.
uma sequência de eventos fez o Facebook crescer e se moldar à rede social que conhecemos hoje. Atualmente, consultar sua página no Facebook faz parte do hábito cotidiano de muita gente. E tudo surgiu de uma ideia. A grande questão é a seguinte: existem por aí pequenos efeitos borboletas ganhando força. Sequência de eventos que podem se tornar verdadeiros fenômenos. Cabe a nós observarmos e tentar detectar estes sinais. Pense em quais são os avisos que estão à sua volta. Pense em quais são os padrões que o mundo está te apresentando. Se você ficar atento, pode descobrir um fenômeno que ninguém está percebendo. E quem sabe, ao descobrir, você pode recriar o processo, formando seu próprio efeito borboleta. De qualquer forma, encontrando algo ou não, lembre-se do seguinte: se pequenos eventos podem se tornar coisas grandiosas, pequenos gestos como um sorriso podem mudar o seu destino. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, não esquece do like. E caso não seja inscrito, se inscreva. Um grande abraço e até o próximo vídeo.